A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra no livro de Daniel 3, onde fala-se de Cedraque, Mesaque e Abednego, que eles não se curvaram à estátua de ouro ali de Nabucodonosor, né? Então, eu vou ler só uns trechinhos aqui que eu achei mais assim, mais interessante, né, na realidade. E eu vou já na passagem onde já estão lançando ele na fornalha de fogo, né? E diz aqui assim: E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que o atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançassem no forno de fogo ardente. E então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E diz aqui: E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou-se depressa e falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando por dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E então chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não lhes tinha poder algum sobre os seus corpos, e nem um só fio de cabelo da sua cabeça, né? E tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou-os dos seus servos que confiaram nele. Aleluia. E livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, né? Que preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, né, e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, né? Então aqui diz ainda: E por mim, pois, feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que dissesse blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na sua província da Babilônia. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, mostrando aqui o poder do Deus Altíssimo, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que passeava no meio daqueles 3 homens naquela fornalha de fogo. Ali, antes mesmo deles serem lançados ali, a fé deles era tão genuína, era uma fé tão sobrenatural, que nem aquele calor daquela fornalha ali
os incomodou, irmãos. Eles entraram como se ali nada tivesse. Porque o amor dele por Deus era acima de todas as situações, por mais avessas que poderiam ser, até mesmo tentadoras, as suas próprias vidas, porque ali as vidas deles estavam sendo tentadas para ser tragadas, e no entanto, aqueles homens, aqueles capitães que foram e se aproximaram daquela fornalha para lançá-los lá dentro, eles foram tipo apanhados, né, irmãos? E as chamas vieram sobre ele e os mataram. E para você ver o tamanho que estava o calor, né, daquele lugar, a quentura daquele lugar. Então era muito intenso, mas só que eles, quando eles já foram ameaçados de serem lançados no forno, eles já estavam antes revestidos do poder de Deus. Como foi esse revestimento aí? Antes de vir acontecer, eles já vinham fazendo os seus jejuns, tanto é que ele já fazia junto com Daniel os seus jejuns só de hortaliças, eles não comiam do manjar do rei, mas eles já vinham fazendo isso, né? Então, e desde sua pequenez, quando eram crianças, e aí a fase de jovens, agora de adultos, esses homens, eles já vinham trazendo consigo memórias em Deus. Essas memórias eram memórias de retidão, de busca contínua na leitura da palavra, na própria devocional deles com o próprio Deus. Então, eles já tinham um histórico com Deus, eles já tinham promessas de Deus, porque na realidade eles eram homens nobres, filho de nobres, então eles tinham promessas de muitas coisas, de serem prósperos, né, de viverem muitas coisas, de visitarem lugares, né? Então, e não foi diferente, tanto é que a Babilônia fala que ela se sobressaía em termos de cultura, de conhecimento, de uma série de coisas, porém era um povo pagão, né, irmãos? Mas estava à frente de muitas outras nações, né? Então, tanto é que foram escolhidos os melhores, os nobres, os filhos dos nobres, né? Eles não queriam ninguém que não tivesse uma certa abertura de conhecimentos. Por quê? Porque eles eram tão avançados já que eles não iam pegar qualquer um lá plebeu, né? Não ia pegar os pobres, né? Só porque era bonitinhos, isso, aquilo. Não, eles queriam pessoas para somar, para extrair do conhecimento, né? E assim que eles foram levados, né, para ajudá-los em crescimento com as suas culturas, desenvolver mais ainda a cultura da Babilônia. Então, aqueles homens ali, eles estavam já adornados porque eles eram fidelíssimos a Deus e Deus já os tinha preparado para essa situação, porque o nosso Deus, ele é ontem, hoje e eternamente, ele que conhece o que vai nos acontecer lá na frente, né, irmãos? Então, aqueles jovens ali, já adultos, né, mas ainda novos, eles eram revestidos pelo poder de Deus desde a sua infância, né? Os seus pais serviam a Deus, adoravam a Deus. Então eles já tinham essa bagagem com Deus. E quando eles chegaram naquele lugar ali, acredito que eles até se surpreenderam com tantas coisas que eles viam, né? Aquele povo ali adorando a ídolos, e eles nem eram acostumados com aquele tipo de coisa. E eles não se renderam às opressões daquele lugar, daquele povo. Eles eram conscientes, seguros,
obstinados, eles eram fiéis, irmãos. Eu acho que é a palavra que mais vai entrar aqui ajustada é a fidelidade. Eles eram fiéis a Deus. E ali o Senhor os poupou, o Senhor andou com eles dentro daquela fornalha. O Senhor os abraçou, né? O Senhor falou assim, não, vocês não vão ficar aqui, eu preciso mostrar para esse rei que eu sou, né? Não é a sua vontade que vai prevalecer, não é o seu destemor que vai prevalecer, não. Eu vou mostrar não só para ele, mas para todo esse reino babilônico que eu sou e eu estou no meio daqueles que me adoram, que me buscam com fidelidade, né, com presteza, com atenção, com cuidados, né, com fidelidade. E ali ele se mostra junto àqueles homens e não deixa que nada aconteça a eles. E aquele rei ficou aturdido quando percebeu que ainda existia mais uma outra pessoa andando ali e via que neles nada tinha acontecido, nada. E ele vai até a porta lá dessa fornalha e os chamas para fora, né? Os chamas. E aí esses jovens, quando eles saem de lá totalmente intactos, porque ele tinha visto que os capitães deles tinham sido assim, consumidos pelo fogo e viu que eles estavam perfeitos, e ele falou assim, não tem como eu não me render a este Deus. E Nabucodonosor rende-se a esse Deus, que é todo poderoso, majestoso, glorioso, né? Se rende a ele e diz, e abre um decreto ali para que todos aqueles que fizer alguma coisa contra, né, ou falarem contra este Deus, né, serão ali, tipo assim, tomadas suas casas, ou que talvez até queimadas, né, ele faz aqui uma declaração aqui, que até despedaçaria ali as pessoas que falasse contra ali o Deus de Israel, suas casas dessas se tornariam monturo, agora que eu vi aqui. Então, irmãos, é preciso nós confiarmos em nosso Deus. Outrora que a gente não servia, mas agora que o servimos, que levantamos a nossa mão e dissemos assim para o Senhor, que agora nós o aceitamos, acreditamos, confiamos e vamos esperar nele, nós não podemos retroceder, irmãos, porque nós não sabemos a hora, o momento que pode sobrevir alguma coisa sobre nós, e aí como vamos estar revestidos, garantidos, como esses jovens estiveram, né, irmãos? Então, eles três, os quatro, né, até Daniel, eles servem como exemplos para nós, né, irmãos? Para, se nós estamos titubeando, se nós estamos enfraquecidos na fé que seja, é o momento de nós lermos esta palavra ou de refletirmos sobre essa palavra, porque elas nos enche de graça, né? E nos ajuda a permanecer em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra para a meditação da igreja. Gostaria dos irmãos, né? Gostaria que os irmãos pudessem compartilhar essa palavra, desse um like no meu canal, assinasse também, né? Se inscrevesse no meu canal. E a paz para todos os irmãos. Amém?